Olá, minhas cordiais saudações a todos, Espero que estejam todos bem. E neste vídeo, meus amigos, nós vamos tratar do tema relacionado à substituição da pena privativa de liberdade aplicada na decisão condenatória por penas restritivas de direitos e ou pena de multa. Essa matéria ela encontra regramento no artigo 44, no artigo 54 e no artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal. Na sentença condenatória, nas hipóteses então que nós vamos tratar logo na sequência, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade aplicada. Então, o juiz condena o réu e aí, preenchidos determinados requisitos estabelecidos pela lei penal, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade aplicada, uma reclusão, uma detenção, uma prisão simples, por uma pena restritiva de direitos ou duas, por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos cumulada com uma pena de multa conforme a situação. É o que veremos na sequência. Para ordenarmos melhor a matéria, então eu fiz a divisão em 3 blocos. Primeiro eu vou tratar da substituição em crimes dolosos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Depois, no segundo bloco, eu vou tratar da substituição possível em crimes dolosos praticados com violência ou com grave ameaça à pessoa. E, ao final, eu vou tratar, então, da substituição em relação a crimes culposos. Tá bem, pessoal? Então, começando pelo primeiro bloco, pelo primeiro tema aqui, a substituição em crimes dolosos que tenham sido praticados sem violência e sem grave ameaça à pessoa. A base legal dessa substituição é o artigo 44 do Código Penal, que no seu inciso 1 justamente trata como requisito da substituição ali normatizada o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, estas substituições reportadas no artigo 44 do Código Penal só podem ocorrer, quanto a crimes dolosos, só podem ocorrer em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Neste caso, segundo o mesmo inciso 1 do caput, a pena aplicada na decisão condenatória, ela não pode ser superior a 4 anos. Então, 4 anos ou menos. 4 anos é o limite de pena substituível nas hipóteses do artigo 44. Se o sujeito for condenado a 4 anos e 1 dia, 4 anos e meio, 5 anos, etc., já não caberá mais essa substituição, ainda que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o teto, o limite de pena privativa de liberdade substituível por outra ou outras, conforme o caso, é 4 anos de privação de liberdade, de reclusão, de detenção ou, no caso das contravenções, de prisão simples. O outro requisito que está estabelecido pelo caput do artigo 44, no inciso 2, é não ser o condenado reincidente em crime doloso. Tá? Então, ele pode até ser reincidente, mas não pode ser reincidente em crime doloso. A condenação precedente terá que ser, no máximo, por crime culposo. Se for condenado
anteriormente com trânsito em julgado por crime doloso, então já fica inviabilizado, em princípio, a substituição, mas de qualquer forma, este requisito da primariedade em relação a crime doloso, a não reincidência em crime doloso, este requisito ele não é absoluto, ele é apenas relativo. E isso decorre daquilo que diz o parágrafo 3º do próprio artigo 44, cuja redação é a seguinte: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, esta dicção do parágrafo 3º, ela vai permitir que se encontre uma possibilidade, então, relativizando os casos de condenação anterior, mesmo por crimes dolosos, mas neste caso, então, o juiz tem que observar, primeiro, se o sujeito for reincidente em crime doloso, se a substituição será algo socialmente recomendável, quer dizer, analisa-se aí o campo da suficiência, né, da pena substitutiva, e além disso também se essa reincidência ela não é específica, se ela não se deu pelo mesmo crime. Então, o requisito do inciso 2, a não reincidência em crime doloso, mas esse, como eu disse, é um requisito apenas relativo, que pode ser mitigado em face do que dispõe o parágrafo 3º, ou seja, é possível ainda a substituição mesmo para réu reincidente em crime doloso, se ela for socialmente recomendável e se a reincidência não tiver se dado de forma específica, ou seja, se não for pelo mesmo crime. Nesta hipótese, o juiz analisa e aí conclui pela conveniência ou não da substituição, mesmo ante a existência de uma reincidência em crime doloso. Este é o segundo requisito. Também ainda, como requisito, lá do inciso 3 do artigo 44, nós temos a necessidade de analisarmos a favorabilidade de 6 das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, 6 delas devem ser favoráveis. A culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, né? Os antecedentes do condenado, sua conduta social, sua personalidade, os motivos que o levaram à prática do ato e as circunstâncias gerais que envolvem o fato criminoso em si. Então, quando esse conjunto de 6 circunstâncias ele pender de uma forma mais favorável ao condenado, ao réu condenado, então o juiz pode, somando-se aos outros requisitos, então, proceder à substituição. Então, quais são os requisitos? Recapitulando. Não ser o crime, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não ser o condenado reincidente em crime doloso, com a ressalva do parágrafo 3º que apenas relativiza este segundo requisito, e aquele conjunto de 6 circunstâncias judiciais mencionadas no inciso 3, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos que o levaram à prática do crime e as circunstâncias gerais do delito, serem, no seu conjunto, favoráveis ao réu condenado. Então, neste caso, o juiz pode operar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou multa, ou ambas, conforme o caso. Veremos na sequência agora, então, segundo o parágrafo 1º do artigo 44, como se dá a substituição nesses casos. Primeiro, nós temos que analisar, então, qual a quantidade de pena aplicada ao réu. Se a pena
aplicada estiver no intervalo entre um dia e 1 ano, então penas de até 1 ano, a substituição se dá por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos. O juiz fará a opção, então, por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos. Certo? Evidentemente que fazendo a justificação. Se a condenação ela estiver situada no intervalo entre 1 ano e 1 dia até 4 anos, a substituição vai se dar por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa ou por 2 penas restritivas de direitos. Então, recapitulando como se opera essa substituição, nos casos, então, dos crimes dolosos sem violência ou grave ameaça, cumpridos os requisitos do artigo 44, se a condenação for de até 1 ano, substitui-se por uma pena de multa ou por uma pena de restrição de direitos, ou uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. E se a condenação for acima de 1 ano até o limite de 4 anos, a substituição se dá por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa ou por 2 penas restritivas de direitos. Sempre que o juiz, então, fizer a opção pela substituição, ele vai ter que indicar dentre as substituições possíveis, então, qual aquela pela qual ele opta, e aí também justificar, fundamentar o porquê da opção o porquê desta opção feita, dentre as possibilidades, justificando então essa opção especialmente com base no requisito da suficiência. Certo, pessoal? Então estas são as regras estabelecidas para a substituição no caso de crimes dolosos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e cuja pena aplicada não ultrapasse 4 anos de privação de liberdade. No segundo bloco, agora, eu vou tratar da substituição em crimes dolosos que tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Porque apesar da regra do artigo 44, estas substituições, mesmo para crimes com violência ou grave ameaça, ainda são possíveis, obedecendo-se ao regramento antigo que não sofreu mutação. Então vamos lá. A substituição por multa em crimes com violência ou grave ameaça ainda é possível de ser feita com base no artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal. E quais são, nestes casos, os requisitos para essa substituição? Que a pena aplicada na decisão condenatória não seja superior a 6 meses. Então vejam, se não tem violência ou grave ameaça, se tolera uma pena aplicada bem mais alta para fins de substituição. Mas se tem violência ou grave ameaça, para substituir por multa a pena privativa de liberdade, a sentença condenatória não pode ter aplicado uma pena superior a 6 meses. Então, no máximo, 6 meses de condenação. Isso vai gerar, por exemplo, a possibilidade de substituição em uma lesão corporal leve, em que a pena tenha sido aplicada no mínimo ou próximo do mínimo legal, por exemplo. Tá? E também não ser o condenado reincidente em crime doloso. Isso com base lá no artigo 44, caput inciso 2, pela remissão contida no parágrafo 2º do artigo 60. E aí também as mesmas circunstâncias judiciais do inciso 3, que nós falamos agora há pouco, também todas elas, no seu conjunto, favoráveis ao réu condenado. Então, que a pena aplicada ela não seja superior a 6 meses,
que ele não seja reincidente em crime doloso e, se for, que eventualmente preencha a possibilidade relativizada pelo parágrafo 3º do artigo 44, e a favorabilidade das circunstâncias judiciais, de 6 das 8 circunstâncias judiciais do 59, 6 delas são enumeradas no inciso 3 do artigo 44. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos que levaram o condenado a praticar o crime e ainda as circunstâncias que envolvem o fato. Então, nestes casos, né, em que se cumpram todos esses requisitos, seja o da pena aplicada máxima de 6 meses, e sejam aqueles do inciso 2 e do inciso 3 do 44, por força da remissão contida no parágrafo 2º do artigo 60, então esse conjunto de requisitos cumpridos, mesmo havendo violência ou grave ameaça, na prática do crime, o juiz poderá então substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa, né? Isso com base no 60, parágrafo 2º. Como se dá essa substituição? O juiz vai substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de multa. A decisão, também neste caso, ela deve sempre ser motivada, tanto a decisão que concede a substituição quanto a que denega, sempre levando em conta, sobretudo, o princípio da suficiência da pena substitutiva. Ao mesmo tempo, o artigo 54 também ainda se encontra vigente. E o 54 permite a substituição por pena restritiva de direitos, sem qualquer menção a ser ou não ser crime com violência ou grave ameaça, e, portanto, então, não proibindo, não vedando, que a substituição também se dê em crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, neste caso do artigo 54, é possível a substituição da pena da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, desde que cumpridos os seguintes requisitos. O primeiro requisito, o requisito quantitativo. A pena aplicada na decisão condenatória, ela tem que ser inferior a 1 ano. Portanto, ela tem que ser aplicada no máximo em 11 meses e 29 dias de privação de liberdade. 1 ano, igual a 1 ano, já não permite mais esta substituição do artigo 54 em crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou seja, a pena ela tem que ser obrigatoriamente inferior a 1 ano. E embora o artigo 54 ele não refira expressamente, nós temos, pelos motivos que em seguida eu falo, que aqueles requisitos da não reincidência em crime doloso, do inciso 2 do artigo 44, e a favorabilidade daquelas 6 circunstâncias judiciais do inciso 3, ela funciona como uma espécie de fundamento geral dessas substituições. E por que eu digo isso? Porque os requisitos do inciso 2 e do inciso 3 do caput do artigo 44, se eles são requisitos para substituir, que podem inclusive inviabilizar uma substituição em caso de crime sem violência ou grave ameaça, por muito mais razões, eles serão requisitos necessários para a substituição quando o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Então aqui nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que uma interpretação sistemática para poder adequar os ditames do artigo 54 aos fundamentos principiológicos e sistêmicos que envolvem exatamente todo esse sistema de substituição. Então, embora não seja expresso no 54, particularmente ainda coloco como requisitos também
para que a substituição com base no 54 ela possa ser operada, que o réu condenado não seja reincidente em crime doloso, lá do artigo 44, inciso 2, e que aquelas 6 circunstâncias judiciais, né, já mencionadas, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos da prática do crime e circunstâncias gerais do crime, todos eles, no seu conjunto, sejam também favoráveis ao condenado. Então, nestes casos, mesmo que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça, é possível a substituição, com base no artigo 54, desde que a pena privativa de liberdade aplicada ela não ultrapasse 11 meses e 29 dias de condenação. Se o total da pena alcançar 1 ano, igual ou superior a 1 ano, já fica inviabilizada a substituição com base no artigo 54. Como se dá essa substituição? Bom, o juiz ele substitui a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, lembrando sempre que a decisão tem que ser motivada, tanto a que concede quanto a que denega, sempre levando em conta também, neste caso, especialmente o princípio da suficiência. Então, estas são, recapitulando até aqui, né, pessoal, as substituições possíveis, primeiramente em crimes dolosos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso com base no artigo 44, e a substituição que pode ser operada mesmo em caso de crimes de violência ou grave ameaça contra a pessoa, neste caso, nas hipóteses da substituição por multa, no 60, parágrafo 2º, e na substituição por pena restritiva de direitos, no artigo 54 do Código Penal. Falo, por fim, agora da substituição da pena aplicada em crimes culposos. E aí a base legal é tanto o artigo 44, que faz menção expressa a crimes culposos, quanto o próprio artigo 54, que tem uma redação mais antiga. Quais são os requisitos no caso da substituição de pena em crimes culposos? Primeiro, que no caso do crime culposo, não há limite de pena aplicada na decisão condenatória. Então, se o crime for culposo e a condenação, portanto, se der por crime culposo, aqueles 4 anos que são o teto substituível dos crimes dolosos sem violência ou grave ameaça à pessoa, no caso dos crimes culposos, ele não se aplica. Ou seja, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em caso, ou multa, ou as duas, conforme o caso, em crimes culposos, ela não sofre o limitador do artigo 44. Qualquer que seja a pena aplicada a crime culposo, é possível a substituição por pena restritiva de direitos e ou multa se os demais requisitos estiverem devidamente preenchidos. E, na verdade, não é os demais, o outro requisito, porque o outro requisito para essa substituição é aquele requisito do inciso 3 do artigo 44, do caput do artigo 44, que prevê a favorabilidade das circunstâncias, daquelas 6 circunstâncias judiciais antes mencionadas, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias gerais do crime. Então, por que eu digo isso? Porque o inciso 2, que trata da reincidência em crime doloso, ele não vai se aplicar às hipóteses de crime culposo. Então, resta como requisito ser crime culposo, e aí não importando a quantificação de pena, e além disso também a favorabilidade daquelas circunstâncias judiciais. Claro que tudo isso sempre é condicionado ao fato de que essa substituição seja suficiente
para fazer frente à reprovação necessária ao delito praticado. Então, no caso dos crimes culposos, quais são os requisitos? Portanto, ser apenas crime culposo, independentemente da quantidade de pena, e a favorabilidade do conjunto daquelas 6 circunstâncias judiciais mencionadas. Como se dá a substituição? Ela se dá com base no parágrafo 1º também. Se a pena aplicada se situar entre 1 dia e 1 ano, a substituição se dá por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos. Aí a critério do juiz. E se a pena aplicada no crime culposo se situar entre 1 ano e 1 dia, então acima de 1 ano, a partir de 1 ano e 1 dia, e aí sem o limite dos 4 anos, seja qual for a pena aplicada, né, 4, 5, 6, o que seja, a substituição será por uma pena restritiva de direitos, mais uma pena de multa, ou por 2 penas restritivas de direitos. Também a critério do juiz, sempre através de uma decisão motivada, decisão esta na qual o juiz, na hora de operar a substituição, ele deve indicar qual a substituição, qual a opção que ele faz dentre as possibilidades, e aí justificar o porquê da sua opção também com base no critério da suficiência da pena ou das penas substitutivas para a necessária repressão e reprovação do crime praticado. Certo, meus caros? Então, estas são as hipóteses de substituição, como eu disse, de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e ou multa, ou por 2 restritivas de direitos, conforme o caso visto, né, nas hipóteses aqui mencionadas, em que o juiz, quando for o caso, poderá fazer essa opção de, ao invés de manter a pena privativa de liberdade originalmente aplicada, ele fazer, então, a substituição conforme as possibilidades reportadas pelo artigo 44, 54 e 60, parágrafo 2º do Código Penal. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.